Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passamos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, e levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal e vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não sente-te da que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém, igreja? Nós vemos aqui no livro de Marcos, né? No evangelho aqui, o evangelista Marcos, ele é considerado pelos estudiosos como o primeiro escritor, né, do evangelho. Tanto Lucas, Mateus fizeram uso, né, como a sua base do livro de Marcos. E o que temos particularidade de Marcos? O evangelho de Marcos mostra Jesus o tempo realizando as suas atividades, o tempo todo, né, mostrando Jesus nas suas atividades. E presumo os historiadores que Marcos tem escrito o seu evangelho para os romanos. Se for verdadeiro, é baseado na linguagem de Marcos. Os romanos era adjetivo. Por isso Marcos, né, escreveu e mostra Jesus servo. E essa linguagem de Marcos mostra Jesus servindo a comunidade e servindo ao Pai. E temos no livro de Mateus falando de Jesus como Messias prometido. Temos também no livro de Lucas mostrando Jesus como Filho do Homem. E você tem Marcos mostrando Jesus como servo fiel. O Evangelho de João também mostra Jesus, o Deus encarnado. Então esses são os evangelhos, né? E cada um dos evangelhos tem a sua particularidade. E nós vemos todos eles foi assim escrito para que nós possamos aprender de Jesus. Cada dia, cada um que fala, nós vemos o efeito da palavra de Deus. Naquela época, nós vemos que aqui esse texto que fala que Jesus estava no mar da Galileia. Nós, quando falamos no mar, nós achamos que é o mar, né? Aquele mar que muita gente faz excursão para ir para o mar, para a praia. Mas esse mar aqui que está falando, ele era um lago ali de rotina dos pescadores que sempre navegavam ali. Então a comunidade, pescava sempre para servir a comunidade. Então não era um lago que acostumava ter ondas, porque já fala lago, né? Aqui no texto não fala isso, irmão, não fala lago, fala mar. Mas nós sabemos que já era a rotina deles, já conhecia aquele lago. Então eles não tinham costume de ver o lago ali ter uma onda. E o texto nos mostra que de repente houve um grande temporal. E Jesus estava ali dormindo, tranquilo. Ele sabia, né? Com certeza, mas por ele ter cansado fala que Jesus mandou eles entrar no barco, né? Para atravessar para o outro lado. Então Jesus já como ser humano, ali naquela época, ele estava ali cansado, como cada um de nós se cansa durante o dia. Imagina Jesus ali ensinando,
né, mostrando ali a sua glória ali para aquela multidão. Então ele estava exausto. E fala que ele estava dormindo tranquilo naquela época. Ele estava ali dormindo e nós sabemos que levantou aquele grande temporal. E nós sabemos que os discípulos que estavam ali, eles já tinham visto o que Jesus fazia. Ele estava com Jesus no barco. E eles ali correu até o mestre, para que o mestre se levantasse, né? Será que ele não se importava que ele ia morrer, todos? Mas o texto também fala que tinha outros barquinhos. Será que o temporal só foi naquele barco que Jesus estava? Nós sabemos que aqui não fala o que aconteceu com os outros barquinhos, mas fala do barco que Jesus estava. E os discípulos, como eles andavam com Jesus já tinha ensinado, eles poderiam nem ter temor, né, ali, nem ficar tranquilo também como Jesus. Não, eles se apavoraram e desceu até lá e acordou Jesus. E trazendo para nós hoje essa tempestade, nós também se tornamos como esses discípulos. Nós aprendemos de Jesus. Nós ficamos, às vezes o pastor vem aqui e ensina, Jesus nos resgata, nós sabemos que Jesus cura, que Jesus liberta. Mas trazendo para os nossos dias hoje, qual será a tempestade que vem sobre nós? Esses discípulos estavam tranquilos, porque eles já conheciam o lago, que não é um mar, né, irmão? Só o mar que tem ondas, mas Jesus fez ali com que brotasse ali aquelas ondas, viessem, para que despertasse os discípulos. E muitas vezes nós também somos despertados. Nós caímos no rotineiro. Vem aqui, ora, a palavra liberta, a palavra cura, oramos, mas nós ficamos tranquilos. Nós achamos que está tudo bem. Então vira o quê? Uma rotina. Mas quando vem o temporal, o que acontece com nós? Nós sabemos que, por exemplo, no dia a dia, nós sabemos que todo mês nós temos conta para pagar, temos muitas coisas a pagar, mas nós ficamos naquela rotina, está tranquilo. Mas quando levanta aquela tempestade, nós desesperamos. Nós se coloca também como os discípulos. E ó, que nós já alimentou a palavra, já sabe que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus abre porta onde não tem. Mas nós faz da mesma forma. Somos do mesmo jeito. Muitas vezes nós já vê alguém falar assim: mas eu queria ser naquele tempo que os discípulos andavam com Jesus, né? Jesus multiplicava pão. Mas será que nós como eles, aguentava passar o que eles passou? Acho que não. Porque hoje qualquer coisinha que nós sentimos, que nós passamos, nós ficamos desesperados. Então nós não vai muito longe disso. Quando veio a pandemia, quantos desesperaram? Quantos se falou, vem aquela onda? Eu conheço gente que toma medicamento até hoje. Deu uma depressão quando fechou as igrejas, e é gente que conhece a palavra. Diz que chorava de gritar mesmo. Os irmãos começavam a ligar para acalmar a pessoa, né? Uma irmã. E até hoje essa irmã, ela disse que vive em cima do medicamento. Era uma pessoa que conhecia a palavra. Muitos anos, muito mais do que eu. Mas nós temos que aprender de Jesus, igreja. Nós temos que saber alimentar a palavra e viver a palavra. Porque nós queremos só viver no testemunho do outro. Aquele que vem à luta e você chega lá e fala para ele assim: você vai vencer, essa é mais uma. Mas quando chega a nossa vez, nós não queremos. Nós queremos ficar sempre na rede.
né? Nós queremos ficar ali só na água fresca, mas não é dessa forma. Os discípulos, eles com Jesus, sabendo que Jesus estava com eles, e eles ainda apavoraram. Então, nós sabemos que cada dia nós temos que aprender do Senhor Jesus, que não é dessa forma. Então, tudo nós deixa cair na rotina, e cada dia nós temos que buscar o Senhor, buscar a sua presença e viver o Jesus. Porque nós só sabemos falar, Jesus está no barco, vai tudo bem, mas será que nós ficamos tranquilos? Qualquer coisinha que vem, uns correm para o pé do pastor. Outros, né, correm para casa daquelas irmãs que têm mais intimidade. Mas nós temos que viver a palavra, saber. Nós não somos diferentes. Porque o discípulo não é diferente de nós hoje. Então, nós vemos que cada dia que nós vemos o mundo, nós vivemos em um mundo, em um lago, em um mar. E essa tempestade pode se levantar a qualquer momento. Não sei se os irmãos conheciam a irmã, alguém, quase todos aqui conheciam a irmã Laurita, né? A irmã Laurita sempre falava, irmãos, vem para oração. Porque quando a tempestade levantar, nós já estamos com um depósito de oração, nós já estamos bem alicerçados na palavra. Mas mesmo assim nós tememos. Nós somos seres humanos, mas nós temos que aprender, viver, que vem. Nós não podemos estar alimentando só o testemunho do outro irmão, igreja. Cada dia aprender no Senhor Jesus. Não deixar virar rotineira a palavra de Deus. Cada dia eu sei que eu acostumo assim nos seus irmãos, mas quando eu vejo que minha vida está muito assim, quieta, eu já tenho medo já. Que vai vir uma onda bem grande. Porque acostuma vir sempre. Mas a gente está ali orando, pedindo a Deus. E nós, o pastor sempre dá assim um exemplo de filho com os pais, né? E nós somos assim, com o Pai, com Deus, nós somos dessa forma mesmo. Os filhos, às vezes, eles estão aqui na casa do Senhor conosco, eles conhecem a palavra, mas quando eles começam a passar uma luta, corre para onde? Ô mãe, ora por mim. Ô mãe, faz isso. Será que cada um de nós não está vivendo a palavra do Senhor? Sabe que, né, se nós confiar, nós vamos receber? Então nós vivemos nós estamos no meio de um lago, que já é sempre. E esse lago, Jesus falou, vamos passar para o outro lado, né? E nós temos que saber que nós vivemos num mundo de tempestade, igreja. Cada momento vem, nós temos que estar preparados por levante, preparado para estar com Jesus. E outro exemplo que eu dou também, não é nem saindo aqui, mas é bem um exemplo, bem que esse é sobre a esposa e o esposo, rotineiro. Então nós temos que aprender a amar Jesus, aprender que Jesus está conosco, lado a lado. E às vezes nós não temos isso, falar, Jesus, eu sei que Tu está aqui, que Tu estás presente. E nós com nossos esposos, e o esposo com a esposa, deixa de lado também, rotineiro. E acostuma o que acontece, vem os levantes, porque quando vem os levantes, não é para quem já está, vem sempre para aquele que está ali, para ver o que vai acontecer. Mas Jesus, Ele permita que venha esses levantes, para ver quem está firme com Ele no barco. Então é dessa forma que Jesus, Ele faz conosco. Então a tempestade, quando vem a tempestade, o que significa tempestade? Ela revela a nossa limitação, assim as lições são preciosas para nós. Nós aprendemos grandes lições. Os violentos temporais é que podemos alcançar as revelações mais profundas sobre o amor divino de Deus. Então, eu vejo assim, igreja, nós como igreja do Senhor, quando vem os temporal, nós não fica atento, passou, nós fica de novo bem ali, ó, achando que está tudo bem. Nós não aprendemos, e as coisas que vêm é para nós aprender de Deus. O que eu aprendi naquele temporal, naquela, né,
que levantou sobre a minha vida, o que eu aprendi na palavra de Deus, o que eu aprendi com os discípulos ali, o que aconteceu com eles. E nós temos que aprender isso na casa do Senhor. Aprender de Deus. Quando vem um levante, se alguma coisa é para você aprender, é para você ficar mais firme na presença de Deus. Então ali nós recebemos algo do Senhor, que cada dia, porque nós estamos aqui caminhando, e nós vemos quando os discípulos ali falou: Senhor, né, tu não vai deixar nós todos morrer? Estava igual aquele povo no deserto quando Moisés estava levando. Começou a reclamar de Moisés: você trouxe nós aqui para morrer? Fez quase a mesma coisa lá, né? Quase do mesmo jeito. E às vezes eu vejo pessoas falar assim: eu estou na casa de Deus, mas não está acontecendo nada. Gente, nós viemos aqui para adorar o Senhor, para engrandecer o nome do Senhor. Porque muitos vêm para receber, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, eu vou sair da minha vida difícil. Sim, sai, glória a Deus. Mas o nosso principal objetivo aqui é Jesus. O nosso principal é Jesus. Então nós estamos num mar para atravessar para o outro lado. Isso que eu tirei desse texto para nós. Nós estamos no barco, e Jesus está no barco conosco. Então Ele vai conosco até o outro lado. O outro lado, nós sabemos que lá nós recebemos algo muito importante. Então todos nós estamos aqui caminhando com Jesus num só objetivo: de nós ganhar a salvação. Então às vezes nós estávamos ali no barco, ficou com medo de morrer. E muitas vezes nós estamos no barco, nós temos que pedir ao Senhor vida eterna com Deus. Cada dia: Senhor, me firma nos teus passos, Senhor, me firma na tua palavra, porque eu estou em um mar, navegando, e às vezes vem os levantes e nós esquecemos do melhor para nós, que é a salvação. Nós deixamos passar. Glória a Deus. Então a tempestade não vem para nos derrotar, e sim para nos fortalecer. Nós temos que ter isso em mente. Quando nós estamos fazendo caminhada, é para cada dia nós fortalecer os nervos, né? E assim é a palavra do Senhor. Cada dia que nós vem para nos fortalecer, nós vem alimentar da palavra de Deus para nos fortalecer. E os levantes vêm, não é para nós entristecer, não é para nós dar uma depressão. Todos nós estamos sujeitos, mas nós temos que cada dia saber que o Senhor é que nos sustenta. Ele que é o nosso alimento. É que eu ia falando uma coisa aqui, mas deixar para a semana que vem. Mas nós sabemos que a depressão, muitas depressão vem sobre uma coisinha que nós temos aqui, né, no cérebro. Outros já é o inimigo mesmo que coloca. Então nós temos que ficar atento. Que eu não sei falar esses nomes, só o pastor, né, que trabalhou no hospital sabe dessas coisas. Nós sabemos que o Senhor, Ele vem. Então nós temos que cada dia, igreja, se firmar no Senhor, para que nós possamos alcançar a salvação, para que nós possamos atravessar o mar. Então, é por isso que fala que é um lago, porque não é um mar mesmo, era um lago. Então nós estamos aqui em um barco, todos nós estamos sujeitos a vir essas tempestades, mas sabemos que nós vamos chegar lá. Então nesse texto fala que houve uma grande bonança, tranquilidade. E nós sabemos que nós, quando passamos esse temporal, nós temos essa tranquilidade. E nós sabemos que essa paz, sossego, nós vamos ter esse sossego um dia. Com certeza, quando nós partir daqui para encontrar com Jesus, vai ter aquela paz, aquele sossego. Então vocês se firmam, que vocês estão num barco. Quando vir uma tempestade, fala: olha, a irmã Miriam falou que nós estamos num barco, nós vamos conseguir atravessar. Porque Jesus está conosco. Mas não vai lá no desespero, não. Ora a Deus que Jesus, às vezes nós lemos, aprendemos e despercebido. Mas aprende, igreja. Guardar a palavra do Senhor. Não se desespera por qualquer coisa. É o que eu mais sempre falo. Eu falo: não desespera. Então, nas bonanças, nós terás tranquilidade, sossego e paz. E o grande temor que eu coloquei aqui, foi essas três coisas, né?
Muitas pessoas pensam que o temor é ter medo de Deus e se esconde dele, como se fosse um carrasco, mas Jesus não é carrasco, ele está sempre ali. E o temor é o respeito e é para com ele. Eu e você, será que estamos nesse nível de entendimento? Será que nós estamos nesse nível de ter o temor de Deus, o respeito por Deus? Muitas vezes nós não respeitamos o nosso Deus, não respeitamos o nosso Jesus. Nós servimos Ele de qualquer forma, de qualquer maneira, mas nós temos que ter um respeito ao nosso Deus, adorar o Senhor em tudo que nós for fazer. Pensa que é fácil? Não é não, igreja. Não é só chegar, alimentar e sair, não. Não é fácil servir ao Senhor. Então é isso que Deus quer de nós nessa noite. Respeito a Ele, adoração a Ele. Amém, igreja? E coloca sempre na mente, nós estamos no barco, mas vamos vencer. Porque Jesus está conosco. Saber que Ele está ali, que às vezes nós estamos no barco, mas desesperamos. Desesperamos achando que Jesus não está ali, mas Jesus está sempre conosco. Nós é que afastamos dele. Amém, igreja? Então, só até aqui que o Senhor me concedeu, que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. E eu continuo orando por mim, viu, igreja? Que como é que fala?